Nesse cenário, onde não há nenhum exagero em falar em explosão de violência e de pregação extremista nas redes sociais aqui no Brasil, certamente numa reação a limites colocados pela nova gestão, que aconteceu agora há pouco, acabou de acabar, a Gabriela Prado estava monitorando para a gente. Eu agradeço, Gabi, a participação sempre ativa na formatação das pautas aqui do 360, que aconteceu na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, um verdadeiro bate-boca de deputados que querem ampliar o acesso às armas no Brasil, retomando dispositivos do governo Bolsonaro que foram cancelados por Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio Dino foi convocado e foi lá para explicar. O deputado Paulo Bialinski, do PL de Jair Bolsonaro, aqui de São Paulo, e esse deputado tem uma história, ele era policial, né, de elite. Ele foi atacado pela namorada dele com diversos tiros. Ela, depois de atirar nele, se matou. Ele sobrevive e agora encampa novamente a pauta armamentista. Este deputado chegou a comparar Lula a Hitler, gente, e Fidel Castro, dizendo que todos esses previam ali o desarmamento. Dá uma olhada. Mao Tse-tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula, todos eles têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. Dentro desse contexto, eu pergunto para Vossa Excelência, se Vossa Excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por duas razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos personagens. Em segundo lugar, porque o nosso A comparação é devida, Excelência. Presidente. Fala. Depois de ter sido interrompido, Flávio Dino rebateu a fala do deputado. Ele diz: o governo vai seguir as leis do Estado de Direito e, se o Congresso quiser, pode tentar mudar a garantia de que porte de arma é exceção no Brasil. Dá uma olhada. Portar arma é uma licença excepcional que o Estado dá. E assim como dá, ele pode tirar. E isso é um imperativo jurídico desses conceitos de concessão, permissão, autorização. Não existe, portanto, liberdade absoluta no Brasil a portar armas. Nunca existiu, não existe, e para existir seria preciso a mudança da Constituição e de um conjunto de leis no Brasil. Claro que esse Congresso pode fazer, mas o governo, enquanto for governo eleito pelo povo, vai cumprir a Constituição e as leis brasileiras, e por isso não é possível que haja esse liberou geral de armas no Brasil. Gente, teve tanta discussão pelos bolsonaristas armamentistas que a sessão foi encerrada pelo bate-boca. Flávio Dino pediu uma nova data para trazer esclarecimentos aos deputados. Ainda nessa sessão, a deputada Carla Zambelli foi flagrada supostamente xingando o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Ela teria mandado o parlamentar... Você já entendeu, né? O parlamentar prometeu representar contra ela no Conselho de Ética. Se você não lembra a Carla Zambelli, por que é que a Carla Zambelli está aí no meio dos bolsonaristas armamentistas? Ela teve o porte de armas suspenso pelo Supremo Tribunal Federal e teve de entregar suas armas para a Polícia Federal. Já temos na mão, Edu? Pronto. Por que porte de arma é exceção e por que deveria ser ainda mais restrito? Para que você não tenha isso. Se você quer entender por que é perigoso, veja isso. Ela quase dá com a arma na parede e ela sai rendendo ali, sem autoridade nenhuma, com a autoridade da bala, um homem que cantou para ela: "Te amo, espanhola". Ela não gostou, é uma provocação que foi feita, inclusive, por uma ex-bolsonarista, viralizou, foi tudo o que ele disse: "Te amo, espanhola". E ela saiu assim, arma em punho, dentro de um restaurante. As pessoas saem correndo com a deputada carregando, com a autoridade de quem tem um porte de arma, mas na base da bala, ameaçando as pessoas a olho nu, Jardins, em São Paulo, um dia antes da eleição. Um tiro foi dado, tá?
Ninguém se machucou por milagre, porque você está vendo que a rua está cheia, o restaurante está cheio. Você quer entender por que porte a exceção? Dá uma olhada na deputada Carla Zambelli. Leandro Rezende, Yuri Pita e Renata Agostini. É impressionante que nada para. A Rê vem daqui a pouco. Nada para o discurso armamentista no Brasil. E é o pior, entendeu? Eu estou falando aqui porque eu já sei que vai ter reação, porque não tem dado, não tem história que você conte, não tem tragédia que aconteça que faça com que esse debate seja travado de uma forma minimamente amparada em dado e não em isso sim, né? O que a gente está falando é mostrar quanto mais arma, mais violência. Com base no quê? Nos dados. Nos dados. Ah, mas o número de homicídios caiu durante tal período da gestão Bolsonaro. Sim, as pessoas ficaram 2 anos trancadas, a contragosto delas e do próprio ex-presidente da República por conta da pandemia. Fazer análise, gente, é preciso ter compromisso com a realidade. Mas, infelizmente, esse é um debate que os bolsonaristas sempre querem travar, ele sim, na base da militância idiotizada que faz pouco caso da vida dos outros. A arma, Leandro, deveria ser a prerrogativa de força de segurança, para que eles sim, com a responsabilidade e o treinamento adequado, pudessem fazer uso, infelizmente, desse instrumento. E eu digo infelizmente sim, porque eu gostaria de viver num lugar onde arma não fosse necessário. E a gente vive numa situação tão bizarra, estranha, para dizer o mínimo, que hoje há um número de armas nas mãos de pessoas físicas, né? Armas particulares, que é maior do que a quantidade de armas que estão nas mãos de algumas das forças de segurança do país. E é isso que os dados apontam, é essa cobrança que você faz, Dani, no sentido de que o debate ele seja guiado pelos dados e não é, né? Porque quando a gente chega numa situação bizarra de as forças de segurança que precisam, né, enfrentar o crime organizado, que se espalha pelo país das formas mais complicadas e diversas possíveis. E a gente chega num ponto em que as forças de segurança, Polícia Federal, por exemplo, tem menos armas nas mãos do que as pessoas têm nas suas casas. Essa é uma situação realmente muito complicada e que deveria estar orientando o debate do Congresso Nacional. Para, por exemplo, tem uma pergunta fundamental a ser feita para o ministro Flávio Dino e que, enfim, vamos ver se algum deputado a fez, que é o seguinte: quantas armas que estão circulando hoje pelo Brasil? Porque o descontrole na política de armas no governo Bolsonaro foi tão grande, quem diz isso são os especialistas do Instituto Sou da Paz, do Instituto Igarapé e vários promotores de GAECOS que eu converso pelo Brasil, aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, para ficar em alguns, que entendem que esse derrame de armas ele só favoreceu o crime organizado. Teve reportagens no final de semana passado mostrando que armas foram legalmente compradas para serem repassadas a milicianos. Inclusive por CACs, né? Isso. Que ampliou-se tanto. Gente, passou-se assim, o limite de armas e de balas que podiam ser compradas. Assim, a pessoa tinha que não fazer mais nada da vida para conseguir dar vazão a 70 mil munições, entendeu? De passar o dia inteiro atirando. E foi liberado, alargado nessa proporção. Eu vou checar aqui o número, porque assim, o pessoal que faz essa distorção do debate não entende sentido figurado. Mas o que aconteceu? Essas munições eram compradas, essas armas eram compradas, fuzil, e ia parar na mão do PCC. Compra o CAC, o PCC recebe. É assim, foi isso que aconteceu, porque o crime organizado, irmão, não dorme não. Vai ter mais arma circulando, vai ter mais arma passando para a mão deles também, Leandro. E aí, essa é a questão que seria importante de ouvir o ministro Flávio Dino responder, porque tem um problema aí a ser enfrentado. Como que esses CACs que compraram armas legalmente, porque foram editadas normas do governo Bolsonaro que permitiram que esses CACs comprassem essas armas, como que esses CACs agora, o que o governo vai fazer para impedir que eles continuem fornecendo arma para o PCC, para a milícia, para o crime organizado, de uma maneira geral? E mais, como que vai ser feita a recontagem das armas de fogo no Brasil? Porque você teve no
período passado, uma série de negativas de informação que foram pedidas, né, para os órgãos públicos, e essas informações foram todas negadas. E agora, o Exército vai continuar participando dessa contabilização? Como? O que vai ser feito? São os problemas reais do Brasil. E não ficar comparando o Lula com Hitler, enfim, é um outro nível de discussão que a gente deveria sim estar tendo sobre esse tema. E com base nisso, não desarmou a população, sei lá. Ô, Yuri, eu chequei aqui, é porque a gente também foram tantos decretos que é difícil saber qual foi o último, tá? Isso também provocou ali uma reação do próprio Supremo, porque a legislação ficou embaralhada. No decreto que entrou em vigor em março de 21, Bolsonaro ampliou até 6 armas o uso máximo, né, que você poderia ter, antes era 4, depois autorizou subir para 8 se a pessoa tivesse carreira que permitisse o uso de arma, né, como Forças Armadas, policial, membro da magistratura e do Ministério Público. Também aumentou para de 1.000 para 2.000 o número de cartuchos de calibre restrito, ou seja, grosso calibre, né? E aí, CAC podia comprar até 30 e 60 armas, respectivamente, sem precisar de autorização do Exército, segundo o decreto 10.629, Yuri, que foi cassado, caiu. Pois é, e numa das tentativas aí de vários decretos do governo Bolsonaro, teve um, inclusive, de produção artesanal de munição, que também era bastante preocupante, de acordo com especialistas em segurança, como, por exemplo, Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E me lembro que, na época do governo de transição, né, entre 30 de outubro do ano passado e 1º de janeiro, um dos aspectos que mais preocupavam a equipe de transição era justamente o normativo legal relacionado à questão das armas. Por quê? Justamente porque foi uma das áreas em que o governo Jair Bolsonaro mais conseguiu implementar as bandeiras que defendia. De fato, conseguiu ampliar, dentro do que ele defendia, o acesso às armas por essa população. Significa que, paralelamente a isso, né, de mudar a legislação, conseguiu ter uma fiscalização mais rígida para que essas armas não parassem na mão do crime? Acho que as respostas estão sendo dadas pelos exemplos que a gente está vendo agora acontecerem. Muito bom, gente. Obrigada pela companhia nesse assunto e nessa defesa aí dos dados, né, olhados como eles são, sem viés ideológico. É isso, né? É isso que a gente tem que fazer aqui. Obrigada.